Fala pessoal, como vocês estão? Phelps aqui. É, Nesse vídeo eu vou falar novamente sobre estrutura, tá? Após o primeiro vídeo publicado no canal, muita gente ainda veio com algumas dúvidas. Como eu fiz uma explicação usando o gráfico, dessa vez eu vou usar só as ferramentas, né? Vou desenhar e vou explicar com uma forma um pouco mais simples, tá? Para explicar como que eu vou estruturar, como que eu vou identificar, e onde eu vou identificar na minha estrutura, quando eu tenho quebra, tá? Onde eu estou considerando o início de um range, o final de um range, para eu considerar onde está sendo o meu boss, onde vai ser o meu choque, né? Onde vai ser aquela região que eu vou mapear numa troca do fluxo, quando ele quebra uma estrutura, quando ele perde uma lower, quando ele perde uma high, né? E é isso. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir muito para vocês, que me ajuda demais, né? E vai ajudar muito esse canal a crescer. Para se inscrever, curtir, comentar, compartilhar com seus amigos e amigas traders, tá? E é isso. Seguinte, partindo aqui do conceito da estrutura, o que que a gente tem no mercado? A gente sempre tem três direções. Ou a gente tem uma direção altista, uma direção baixista e uma direção lateral, né? Então, pegando um exemplo aqui, que ele é o mesmo para a direção contrária, ela é a mesma, tá? Eu vou dar aqui como exemplo esse movimento de alta, tá? Esse movimento aqui de alta, ele representa um início de um range. Então, quando ele inicia um movimento de alta ou um movimento de baixa, tá? Ele e dá esse fim de início e fim de um range. O movimento corretivo dele, quando ele, independente se o movimento seja 25% do range, 50%, 80, 100, né? Independente do tamanho do movimento corretivo, a gente só vai considerar a quebra da estrutura quando ele perder, né, tiver uma violação da máxima ou da mínima desse range. Então a gente tem aqui o início de um range e o final de um range quando o movimento ele entrega essa segunda pernada corretiva, tá? Quando a gente tem essa segunda pernada corretiva, o movimento que está aqui, ele é interno do nosso range, tá? Então se a gente tem esse movimento aqui, o que que eu tenho inicialmente? Deixa eu colocar ele aqui no meio. O que que a gente tem inicialmente? Aqui, o início de um range, tá? E o final desse range, certo? O que que eu quero dizer com isso? Tudo que está acontecendo entre esse ponto e esse ponto, eu vou deixar desenhado aqui, ó, entre esses dois pontos, tudo é interno desse range, tá? E o mercado, ele é fractal. Então, para todos os tempos gráficos, é a mesma análise, a mesma forma de estruturar o ativo, tá? Só que em tempos gráficos diferentes, né? Se a gente faz isso no mensal, é a mesma maneira de aplicar a estruturação no tempo gráfico de segundos, de 1 minuto, de 5, de 15, e seja lá qual for. Então, se a gente tem esse movimento inicial aqui do range e esse movimento final, né, do nosso range, dando essa leg aqui como a referência, tudo que acontece dentro desse range, ele é interno, tá? Aonde é que eu vou considerar a minha quebra? A partir do momento quando eu tenho uma violação da minha máxima ou da minha mínima. Ou seja, se o meu movimento ele faz essa alta, essa nova leg, né? Se eu tenho essa nova leg, deixa eu fechar aqui o Telegram para não ficar chegando notificação, tá? E também eu vou fechar o Discord para não chegar notificação. Então, se eu tenho esse movimento aqui, né, esse rompimento, o que que eu estou tendo aqui? Nesse ponto, eu estou tendo uma quebra na minha estrutura, tá? Então, se eu estou vindo, por exemplo, de um fluxo que ele já era altista, né, de um fluxo que ele, por exemplo, já vem desse movimento, então eu tenho aqui um boss, tá? Boss nada mais é do que a quebra da estrutura já com o fluxo, né? Com a estrutura do ativo a favor, tá? E o choque é quando a gente tem a mudança na estrutura, quando o preço ele está, por exemplo, no movimento de queda, tá? O último topo que gerou a quebra da lower, né, da nossa mínima, ela é rompida. Então, quando a gente tem essa violação aqui, ó.
essa violação, tá? Então aqui é o choque porque esse topo gerou uma quebra nesse fundo, tá? Porém, esse fundo aqui gerou um movimento de alta, que é esse que gerou uma quebra nesse topo, tá? Então, aqui a gente tem topo, fundo e agora um novo topo, tá? Se o movimento, ele caso fizer novamente esse movimento aqui, a gente teria o nosso boss, tá? Então, pegando aqui desse conceito, o que que eu tenho aqui, né? Vamos tirar esse para não atrapalhar. Aqui é o nosso ponto forte, né, da geração do movimento que gerou uma quebra na nossa estrutura. Então, se a gente está pegando inicialmente esse ponto aqui como o ponto A, tá, o ponto inicial do nosso movimento aqui de alta, e a gente tem esse movimento corretivo, então, quando eu tenho esse movimento de alta que faz essa quebra na minha estrutura, eu tenho novamente uma renovação de range, tá? Por quê? Porque esse daqui se tornou um novo range. Aonde se tornava aquele meu ponto protegido, né, aquele meu ponto inicial da minha estrutura, ela passa a ser nesse ponto aqui, tá? Por quê? Porque essa geração aqui, né, essa demanda, esse ponto de interesse, essa entrada de fluxo comprador, foi o movimento, foi o ponto que gerou esse movimento de quebra. Tá? Então aqui acaba sendo o meu ponto inicial novamente do meu range, e lá em cima, tá? Ele é meu ponto final, caso o movimento tenha terminado aqui, certo? Se o caso o movimento fizer, o preço, né, fizer esse movimento aqui. Ou seja, aonde é que eu vou considerar a minha quebra na estrutura? Porque se, por exemplo, eu estou considerando que esse tempo gráfico aqui, ó, esse exemplo está no tempo gráfico de uma hora, né? Vamos supor que ele está no tempo gráfico de uma hora. Vamos voltar às cores aqui que eu uso, porque eu estava registrando um target meu, né, uma ordem minha, e aí eu estava. Então, se eu tenho aqui esse tempo gráfico aqui, né, esse exemplo no tempo gráfico de uma hora, por exemplo, o que que eu tenho aqui, né, nessa estrutura? Essas quebras que acontecem aqui dentro do movimento, ela nada mais é do que são quebras internas, tá? Então essas quebras internas, elas vão estar representando um tempo gráfico menor. Aqui vai ser um choque de um tempo gráfico, por exemplo. Se esse é meu tempo gráfico de uma hora, esse choque aqui ele vai ser representado ou pelo 30 minutos, ou pelo 15, ou pelo 5, e assim por diante. Ele é menor, tá? Por quê? Porque o meu range de uma hora, eu estou considerando essa estrutura, tá? Eu vou até deixar aqui de outra cor, deixar em laranja, que ele tá, vou deixar em azul, na verdade, né? Azul fica melhor. Então, esse movimento interno, ele está representando dentro da minha estrutura de H1, tá? E esse daqui é o meu range de H1. Então, se eu tenho um choque aqui, eu posso ter um choque do 15 minutos e eu posso ter novamente aqui nesse ponto um boss, né, de também do 15 minutos. E lá dentro do 15 minutos, se eu tiver a mesma estrutura, né, se aqui eu tenho uma mínima, tenho uma máxima, uma quebra, mínima e máxima, né, e novamente uma quebra, que aqui se tornaria o nosso boss, lá dentro também eu vou ter choque, vou ter boss dos 5 minutos, se essa pernada azul representar o 15, tá? Então, quando eu tenho esse movimento, essa quebra interna, eu estou pegando como exemplo, né, eu estou pegando como parâmetro que eu estou tendo uma quebra em um tempo gráfico menor. Para eu considerar que o meu H1 quebrou, ou o meu movimento, o meu preço, ele tem que fazer esse movimento aqui, tá? Né? No caso, ele perder a mínima da minha estrutura do H1, tá bom? Ou ele tem que fazer esse movimento aqui. Então vamos, sim, eu vou deixar em preto novamente. Deixa o pai arrumar aqui que o pai tem toque, tá? Então vamos supor que ele está fazendo esse movimento. Então aqui, assim que eu perco a máxima dessa minha estrutura, a minha estrutura do H1 é a preta, tá? O azul, ele está representando a minha estrutura interna do H1 e as quebras que acontecem interna, ela está representando um tempo gráfico menor. O mesmo é se o exemplo fosse da minha estrutura do mensal,
tá? E aí, nesse movimento interno do mensal, eu tenho quebras que eu poderia ter a quebra no semanal, tá bom? Se fosse no diário, do diário para o H4, tá? Eu estou falando assim, nessa, nesse, nessa sequência de tempo gráfico, porque é nessa sequência de tempo gráfico que eu faço minha análise multi-time frame. Mensal, semanal, diário, H4, é, 1 hora. Eu uso 1 hora, tem gente que não usa, mas eu uso 1 hora, né? 1 hora, 15 minutos, 5, 1, e aí o tempo gráfico de segundos. Então aqui, a partir do momento que eu tenho essa quebra, eu tenho novamente um boss, tá bom? E isso da minha estrutura do, do, do H1. E tudo que acontece aqui é interno. Então, novamente, quando eu tenho, né, esse movimento de alta aqui, o que eu tenho? Eu tenho aqui esse ponto, né, esse ponto mínimo. Então, eu tenho o início de um range, tá? E o final de um range. Porém, esse range, até esse início e esse fim, ele não gerou quebra na minha estrutura. Se ele estivesse simplesmente só parado aqui, né, sem contar com esse outro movimento. Então, se ele faz esse movimento, ele ainda é interno. Esse range é interno. A partir do momento que ele gera uma quebra, que é desse momento a esse momento, aí assim eu tenho novamente um novo range. Tem gente, tá? E isso vai de particularidade de cada um, que vai traçar o Premier Scout desse ponto a esse ponto, tá bom? Mas em muito das vezes, alguns pontos de análise da estrutura, do fluxo, né, dos nossos ativos, a gente tem que saber identificar qual foi a demanda ou a supply que gerou o movimento de quebra, tá? Nesse caso aqui, se a gente for considerar essa demanda aqui, tá bom? Se a gente for considerar essa demanda como a geração desse movimento de alta, essa demanda ela é válida por ter quebrado essa estrutura interna, tá? Ter quebrado essa estrutura interna. Então aqui a gente tem um choque, já que a gente está falando de um fluxo vendedor interno, tá? Então aqui a gente está falando de um choque. E a partir do momento que esse topo, que essa demanda que gerou esse topo que não foi o suficiente para quebrar essa estrutura, ele faz esse movimento corretivo. É a partir desse movimento corretivo aqui, né, nessa geração de demanda, que aí novamente eu vou ter um movimento de alta que gerou a quebra nessa estrutura. Ou seja, eu posso marcar, Felipe, dessa forma aqui, o meu prêmio de scout? Você pode marcar, tá? Eu não gosto, eu gosto de usar bem isolado, range a range, depende também muito do contexto. Às vezes eu pego, sim, uma pernada, como se fosse essa daqui, quando a geração dessa demanda aqui, que gerou esse movimento, fosse uma quebra basicamente com um movimento um pouco menor, tá? Se ele fizesse esse movimento menor aqui, deixa eu arrumar, uma correção também um pouco menos agressiva, tá? Aí sim eu poderia considerar. Mas vamos considerar que eu estou usando, né, como exemplo um movimento forte, um movimento de alta expressivo, com muita compra, tá? Então aqui está a geração do meu movimento que gerou a quebra na minha estrutura do H1, continuidade, né, no meu fluxo comprador. Ou seja, eu tenho que pegar na minha estrutura ponto a ponto, tá? Aonde gerou uma quebra na minha estrutura é onde eu vou considerar novamente o meu range. Ou seja, deixa eu apagar aqui a geração de demanda, porque o foco é a estrutura. Se eu tenho agora essa mínima aqui, tá? Se eu tenho essa mínima do meu range, que é o ponto inicial da minha estrutura, e essa daqui que é o ponto final da minha estrutura, do meu range, tá? Porque a minha estrutura em si, no meu contexto geral, ele é comprador, ele é um fluxo, né? Uma estrutura compradora. A gente vê claramente uma inclinação aqui para de um mercado comprador. Então, se eu tenho novamente esse movimento interno, tá? O preço ele vem caindo, e ele faz esse rompimento, vamos arrumar isso daqui que ficou ridículo. Tá? Vai ficar assim. Então eu vou deixar em azul novamente para destacar. Tá? Então quando eu tenho esse movimento, e nesse movimento me gera um rompimento dessa mínima, aí sim eu tenho novamente uma quebra na minha estrutura do H1.
Porque até o momento, se o preço ele viesse trabalhar até esse ponto aqui, essa mínima sem violar a minha mínima, né? E o movimento ele vem trabalhar essa mínima sem violar ela, então eu não tenho aqui um choque, eu tenho o preço trabalhando em extremidade, tá? A partir do momento que ele faz essa quebra, que eu até me perdi aqui como estava o desenho. Opa, isso daqui aqui, isso daqui para cá. Tá? Então, a partir do momento que eu tenho essa quebra aqui, eu tenho, né, então, um choque do H1, tá? Uma quebra na minha estrutura do H1. E eu já tive, sim, quebras internas, tá? Que foi uma quebra, vamos dar um, que foi uma quebra, certo? Então aqui é um choque que vai ser representado, se eu estou usando o meu tempo gráfico de H1 como a referência da minha estrutura, então aqui ele vai ser provavelmente um choque do 30, do 15, né, do 45, do tempo gráfico que a gente vai identificar onde está quebrando a minha estrutura. Então aqui foi um choque, né? Aí nesse ponto aqui eu tenho um boss, tá? Porque é uma continuidade no movimento, né, nesse movimento de queda, ele vem quebrando, perdendo a lore da minha estrutura, então eu tenho um boss, e aí a partir do momento que ele gera essa quebra aqui, eu tenho um choque no H1, tá? E se ele continuar, no caso, como esse exemplo aqui, eu tenho novamente um boss, uma sequência de boss, uma sequência de quebras que era interna até o momento, que ainda assim deu continuidade nesse movimento vendedor, tá? Mas que ele resultou numa quebra na minha estrutura do H1. O que, que eu espero aqui na quebra da estrutura do meu H1? Que a minha máxima, a minha higher, né? A demanda, a supply nela foi gerada e é válida. Por quê? Porque uma geração de demanda ou de supply ela só é válida quando o movimento tem uma reação na minha estrutura, quando o movimento ele quebra a minha estrutura. Se ele não quebra, aquela minha geração de demanda ou de supply, né, demanda ou oferta, ela não é válida. Nesse caso, essa supply aqui, que eu vou considerar como supply do H1, vamos dizer aqui, ó, supply do H1, ela é válida porque ela quebrou a minha estrutura do H1, tá? Se eu for pegar uma supply que é do 30, do 15 ou dos 5 minutos que gerou quebras internas, elas também são válidas, mas dentro de um fluxo aqui de um movimento interno, que eu tenho como é, probabilidade nesse movimento de queda, que o preço ele pode vir buscar precificação, já que eu tenho meu prêmio discount aqui pegando o meu range, então essa zona discount aqui, o preço ele pode vir buscar, né, uma melhor precificação e de repente retornar para o seu movimento de alta, tá? Então, quando a gente tem gerações de supply interno de tempo gráfico menores, a gente está validando aquela supply, né, aquela quebra para aquele tempo gráfico menor, tá? Ele não vai significar que eu tenho uma geração de uma supply, por exemplo, dentro do 15 minutos na minha estrutura do H1, então eu tenho uma supply do 15 minutos que gerou quebras, tá? Então vamos supor que esse movimento aqui é do 15 minutos, tá? E essa geração de supply aqui, ela é do 15 minutos. O que que o meu 15 minutos aqui tem como probabilidade se o meu movimento, vamos apagar isso daqui, vamos apagar, não, isso daqui vamos deixar para não, né? Se o meu movimento fizer isso daqui, ó. Então, o que que eu tive aqui? Eu tive geração de supply para quebras internas, né? Para esse movimento corretivo interno do meu H1, tá? É o nosso pullback do H1. Então, aqui ele vai virar a extremidade, porque ele não é choque, porque ele não quebrou. Aqui, como a gente tem a geração da quebra desse movimento, eu tenho a validação de uma demanda aqui, tá? Que o preço ele pode vir buscar. Lembrando, esse daqui é meu prêmio discount. O preço ele pode vir buscar a zona descontada, porque a intenção é eu sempre comprar barato e vender caro, tá? E aí, quando ele faz a interação nessa demanda aqui do H1, então vamos colocar aqui, ó. Nessa demanda do H1, eu estou trabalhando oferta do 15 minutos, sabendo que o meu movimento é interno do H1, tá? E que a probabilidade do preço vir trabalhar pós do H1 ou até uma pós do, do 15 minutos, dependendo de como está a formação do movimento, que resultou nessa quebra da estrutura,
tá? Então ele pode vir trabalhar e que a probabilidade é que ele fique bem prefixado e depois ele dê continuidade no movimento de quebra, tá? Nisso, se fosse esse contexto, não onde ele quebrasse essa minha estrutura aqui, tá? Então, que seria o meu choque, tá? E aí eu tenho o preço, né, reagindo sobre a minha estrutura e a minha supply, minha geração de oferta de supply, né, que seria do H1, no caso, fez uma interação no meu movimento que gerou a quebra na minha estrutura do H1, tá? Então esse conceito, ele da estrutura, a gente tem que olhar sempre o que gerou o movimento, né? Qual foi o ponto inicial que gerou o movimento, e esse movimento teve reação na minha estrutura a ponto de quebrar uma lower, quebrar uma higher, né? Que é quebrar uma mínima ou quebrar uma máxima, tá? No caso, eu tenho aqui nesse ponto uma geração de demanda, tá? Na qual essa geração de demanda aqui não resultou nessa quebra, tá? E novamente eu tenho uma geração de demanda, que foi a que gerou a quebra nessa estrutura. O mesmo, tá? Seja nesse ponto aqui, ó, geração de demanda, que gerou quebra nessa estrutura, e novamente após a quebra o preço ele retorna, faz o seu movimento corretivo, tá? Se a gente for buscar aqui o prêmio discount, a gente pode ter o preço, né? No caso aqui no meu exemplo é um preço, indo buscar a extremidade desse meu range, tá? Numa zona descontada, e aí novamente ele dá sequência ao movimento, né? A favor do fluxo, que ele é altista, novamente a gente tem o fluxo altista e dá continuidade, tá? Então, passando aqui para explicar com uma forma um pouco mais direta, desenhando, tá? Não vou colocar no gráfico aqui para não misturar muito a informação na mente de vocês, tá? É dessa forma que eu faço a estruturação, é dessa forma que a gente deve considerar na hora de analisar o tempo gráfico, tá? Na hora de analisar o ativo, ele vai ser o mesmo para todos os tempos gráficos, tá? Eu vou considerar a mesma coisa, desde o mensal até o gráfico de 1 segundo, se for necessário, tá? Ele é o mesmo. Ele não vai mudar no, só porque eu mudei meu tempo gráfico. Ele é o mesmo, tá? O conceito é o mesmo, tá? Então, o que a gente não pode se perder é nisso. O que eu estou considerando de quebra, tá? Para qual tempo gráfico? Porque se eu considerar esse choque aqui como choque do H1, sendo que o meu range inicial foi aqui e meu range final foi esse ponto da minha estrutura do H1, tá bom? Então esse choque aqui ele não representa um choque no H1, ele representa um choque num tempo gráfico menor, tá bom? E assim sucessivamente com o boss, com novamente um choque, novamente um boss, e aí sim eu tenho, né, nesse ponto aqui final, o meu boss do H1, tá? Então vamos até colocar aqui, ó, boss H1, boss, bora, H1, e aqui é o meu choque H1. Beleza? Se o preço ele vier, fez choque aqui, buscou essa extremidade, por exemplo, né, que, como eu sempre digo, o choque ele não confirma que o fluxo vai mudar, tá? Ele é só um indicativo de que a minha estrutura, sim, está quebrando. É uma forma da gente analisar o fluxo, né? Analisar a quebra na minha estrutura. Isso não quer dizer que o meu fluxo vai virar, tá? Pode acontecer e sempre acontece. Quanto menor o tempo gráfico, mais vai acontecer da gente ver choque para todos os lados, tá? Mais o preço trabalhando a favor de um fluxo provavelmente e muito normal do high time frame, que é a macro. Então, se a gente tem esse choque aqui, o preço trabalhando essa extremidade, a gente pode ter novamente esse movimento aqui, tá? Eu vou destacar ele como preto. E aí eu tenho o quê? Choque, tá? Vamos puxar aqui. Eu tenho uma, assim, uma supply válida, porque gerou quebra nessa estrutura. Então, se esse aqui era o meu ponto forte no momento que eu estou numa tendência de alta, né, numa quebra de topos, uma falha de topos, então eu tenho renovações de topo. Então, esse ponto aqui é o meu ponto forte, tá? Hum.
E aí, essa daqui é meu ponto fraco, a minha strong e a minha weak, tá? O mesmo aqui, minha strong e minha weak. Quando o preço viola a minha strong, né, que é a minha protegida, eu tenho então aqui como strong e eu tenho a mínima da minha estrutura como weak. Só que se o meu fluxo ele é comprador, eu tenho uma probabilidade dessa minha strong mesmo rompida, o preço ter uma reação, tá? Bullish, uma reação compradora, e vim romper, violar a minha strong, porque o meu fluxo ele ainda é comprador, mesmo que eu tenha um choque, mesmo que eu tenha uma quebra na minha estrutura, né, que seria a quebra contrária do meu fluxo comprador. Então aqui eu vou ter novamente um choque, por quê? Porque eu já tive uma estrutura quebrada aqui, né? Então quando o preço ele retorna a quebrar esse topo, eu não estou tendo um boss, né? Porque aqui no caso que aqui eu tenho um boss, outro boss, aqui não seria um boss, seria um choque, porque eu já tive uma quebra nessa mínima. Então aqui eu tenho um choque novamente. Onde é que eu vou ter um boss? Quando o preço fizer esse movimento novamente. E aí eu teria o boss, tá? Que é a quebra da estrutura já a favor do fluxo, tá? A favor das quebras, aqui a favor da quebra da minha estrutura, aqui do sentido. Então esse daqui foi o primeiro sentido após uma inversão da quebra da minha estrutura, porque essa foi a primeira inversão da quebra desse fluxo, né, dessa tendência altista. Então, quando eu tive essa quebra aqui, eu tive uma violação, tá? Eu tive uma perda da minha renovação de máximas e mínimas. A minha mínima que gerou a quebra dessa minha estrutura foi violada, ela foi quebrada, tá? Então, eu tive choque. O mesmo é para quando eu tenho um choque, o preço retorna nessa minha tendência altista, quando ele viola essa máxima, meu choque. E aí se começa novamente a repetição do movimento. Eu tenho um boss, e se ele fizer novamente, eu tenho outro boss, e assim por diante, tá bom? Então, esse vídeo é um pouco mais direto, para ele não ficar muito extenso, tem quase 30 minutos. E é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha explicado bem, tá bom? Que vocês tenham tirado um pouco mais a dúvida sobre essa questão de estruturação, tá? Deixe seu like se você gostou desse vídeo. Se você também tem uma dúvida, você pode comentar aqui, ou você pode entrar na minha comunidade, que é gratuita, tá? No Discord, eu vou deixar o link na descrição, assim como a minha página no Instagram, no meu perfil, onde vocês podem vir até mim também acompanhar um pouco dessa minha trajetória, da minha vida no mercado financeiro. E é isso, tá? Um grande beijo, abraço do Phelps, a família te espera e ótimos trades e estudos a todos. Fui!